entre 0 e 9? Qual a nota dessa história? Tem gente que só aprende a cortar gastos quando o nome já foi pro SPC ou então pro Serasa, né? Mas e quando o problema não é a ignorância financeira? E sim o orgulho, a teimosia e até um certo apego ao estilo de vida que já não cabe mais no bolso. Olha, essa história é exatamente sobre isso. Sobre viver acima das possibilidades e sobre o peso que é quando a gente tenta alertar alguém que ama e a pessoa simplesmente, vira a cara. Então, vamos lá. O protagonista de hoje é o Renato. Renato tem 35 anos e é casado com a Bianca há 5 anos. Eles se conheceram ainda na época da faculdade, ele fazendo engenharia civil e ela cursando design de moda, super chique. Sempre foram super apaixonados, daquele tipo de casal que faz todo mundo junto e todo mundo idolatra, sabe? E a vida deles sempre teve um certo glamourzinho, não de ostentação, mas aquele conforto de quem tinha o suficiente pra viver bem, que faz compra no mercado sem olhar o preço, viaja pra fora mesmo que comprando passagem com 10 horas de escala, esse tipo de coisa. Se eu tivesse condição, eu faria também. A verdade é essa. Os dois, desde o namoro, levavam uma vida ótima. Saíam pra jantar toda sexta-feira, iam pelo menos a um show por mês. A Bianca fazia cabelo, unha, tudo no salão, toda semana. Assinavam uns streams que eles nem viam direito. Sempre davam um jeito de fazer uma viagem, assim, no final de semana, só os dois, a cada 2 meses, 3 meses. Eram felizes assim. Só que esse felizes assim custava, muito caro. O Renato, quando formou, ele já estava empregado. Ele entrou como estagiário e acabou sendo efetivado quando terminou a faculdade. Era um emprego muito bom numa construtora e sustentava muito bem os dois. A Bianca trabalhava por conta dela como figurinista freelancer. Não era um salário fixo, mas ela sempre fazia uma renda decente, especialmente quando conseguia um projeto de um filme grande ou uma série grande. Só que aí veio a pandemia, né, que deu uma derrubada nas produções audiovisuais e depois veio a crise da construção civil. E não demorou muito pro Renato ser demitido, infelizmente. Ele conseguiu um bico de meio período em uma empresa bem menor e agora ele estava trabalhando com cálculo estrutural e por isso ele ganhava menos da metade do que ele recebia antes. E a Bianca continuou trabalhando, fazia um figurino ali, um teste de elenco aqui, mas nunca conseguiu segurar as pontas sozinha. Mesmo assim, o estilo de vida deles não mudou. A Bianca ainda ia pro salão toda semana, comprava skincare caro, aquele que as blogueiras indicam nos seus vídeos do Instagram, continuava indo em shows e festivais todo mês e ainda pior, pedia comida quase todos os dias da semana, tá? O Renato tentou dar um corte em um monte de coisa. Cancelou o plano da academia que nenhum dos dois estava indo direito. Cancelou os streams, ficou só com um. Parou de sair com os amigos pro famoso futebol de quarta-feira. Começou a pegar ônibus ao invés de usar o carro. Mas nada parecia o suficiente. Porque enquanto ele cortava, Bianquinha seguia comprando as suas roupas com o argumento de que precisava estar apresentável para os clientes, mesmo não tendo tanto cliente assim, tá? E o pior, ela fazia isso se dizendo otimista, como se tivesse tudo sob controle, como se fosse só uma fase e bastasse ter fé que as coisas iam melhorar. Palavras dela, tá? Mas é aquele negócio, né, gente? Fé não paga boleto, né, Bianca? Pelo menos o meu não tá pagando. Se o seu tá pagando, você me conta como é que eu também tô querendo adquirir, tá bom? Aí um dia, a mãe do Renato, Dona Alzira, já aposentada e que trabalhou a vida toda com contabilidade, foi passar uns dias na casa deles. Ela morava no interior e decidiu passar uns dias lá com eles pra aproveitar pra ir no médico, ir no shopping, sabe como que é, né? O Renato falou que a Dona Alzira ficava só observando o café da manhã gourmet que a Bianca fazia, com queijo mussarela de búfala, pão de fermentação natural e o suco prensado a frio. Gente, ele escreveu exatamente assim, eu nem entendi como é que é esse suco aí não, tá? Achei chique demais. Vamos fazer aqui também pra gente ver como é que é, viu, produção? Enfim, a Dona Alzira observou esses cafés da manhã da Bianca e viu que tinha alguma coisa errada. Ela foi meio assim sem jeito, perguntou pro filho o que estava acontecendo e o Renato abriu o jogo. Tava estressado, sem saber mais de onde cortar e vendo o dinheiro escorrer literalmente pelos dedos. A mãe ofereceu ajuda. Disse que ela podia dar uma olhada nos gastos deles e dar umas ideias, porque ela tinha sido contadora a vida toda, né? Ela super entendia do assunto. O Renato comentou com a Bianca e ela super topou. Problema nenhum pra ela e ajudou mandando pro Renato todos os extratos do banco dela, sem nenhuma vergonha na cara.
Aí, com todas as informações, a dona Alzira fez uma planilha super detalhada. Pegou o extrato bancário, a anotação de cartão, tudo, e o resultado foi um susto. A maior parte dos gastos desnecessários vinham da Bianca. Já era de se esperar, né? Salão, Uber, iFood, maquiagem, Shein, Shopee e até uma assinatura de um clube de vinho que ela nem lembrava que ainda estava pagando. Eu já tive, tá, Bianca? Também não lembrava não, cancelei há pouco tempo. A dona Alzira imprimiu a planilha, fez 3 cópias. Juntou os dois e entregou uma para cada um e ficou com uma para ela, para eles analisarem juntos. Olha só que bacana da parte dela. O Renato falou que a planilha estava impecável, dividida por tipo de gasto. Dava para ver quem estava gastando e gastando com o quê, muito mais fácil de entender e era nítido que eles podiam cortar ali fácil uns R$2.000 por mês. Só deixando para lá as firulas do dia a dia, sabe? Só que a Bianca, meu amor, não reagiu bem não. Você acha que ela queria mudar o estilo de vida dela? Ela falou que a planilha estava errada, que tinha que rever as fórmulas no computador, porque não era só ela que gastava, que comida saudável era investimento, que planilha impressa era coisa de gente antiga, que a dona Alzira tinha uma mentalidade ultrapassada e que aquilo não servia para eles. Bateu a mão na mesa. O Renato tentou mediar ali a situação. Disse que ninguém estava acusando ninguém. Poxa, calma, amor. Mas que era importante ver os gastos de cada e o que dava para mudar. Por mais que eles fossem casados e que o dinheiro era dos dois, eles tinham contas e cartões independentes, então isso facilitava essa análise. Aí ele falou que vendo a planilha que a mãe dele fez, talvez abrir mão de alguns luxos agora significasse poder voltar com eles depois. Mas a Bianca, bateu o pé. Disse que a mãe dele nunca gostou dela, que aquilo era uma forma de controle, que ele estava tomando o lado da mãe contra ela. Assim, o Renato disse que a Bianca estava tentando baixar o nível e mexer com o psicológico dele. Na minha opinião, essa atitude dela é de gente que não tem argumento, entendeu? Sabe que perdeu e não quer admitir, aí começa a atacar quem tá mostrando a verdade. Muito comum, inclusive, né? Enfim. O Renato falou que a Bianca tentou começar uma discussão com a mãe dele, mas que a dona Alzira é muito classuda, meu amor. Ela não sobe o tom, não aumenta a voz, não faz barraco, não grita. Ela entendeu que já estava sobrando ali, arrumou as coisinhas dela e foi embora pra casinha dela no interior, muito diva. Chamou o seu próprio Uber, que levou ela até a rodoviária e de lá, um grande beijo, foi embora. Achei a dona Alzira muito diva aqui, tá? Ela é daquele tipo, não quer guerra com ninguém. Ha! Amei. Mas aí, no caminho pra rodoviária, o Renato falou que a mãe dele mandou só uma mensagenzinha falando assim: Você tá tentando fazer milagre com balde furado, meu amor. Não adianta ser só você a se esforçar. O Renato falou que essa frase ficou ali, ó, martelando na cabeça dele. Dias depois, ele tentou mais uma vez conversar com a Bianca. Pediu pra ela, por pelo menos uns 3 meses, ela segurar os gastos com salão, parar de comprar no iFood, parar de usar tanto Uber e pensar em comprar produtos no mercado de marcas mais inferiores e com um preço mais acessível. Mas a Bianca, já sem argumentos, voltou a atacar a dona Alzira, que tá lá no canto dela, gente. Sabe o que a Bianca falou? Ela falou assim: Você quer que eu vire uma dona de casa frustrada igual a sua mãe? Meu amor, foi o Renato que me falou isso, tá? Palavras da Bianca. Aí o Renato perdeu a paciência. Diz que a mãe dele, com todos os defeitos que ela tem, tinha criado 3 filhos praticamente sozinha, com muito menos recurso e que talvez ela tivesse mais sabedoria de vida do que ele e a Bianca juntos. Talvez não, isso é uma certeza, mas tudo bem. E eu acho assim, com certeza ela teve menos recurso, mas planejamento financeiro não pode negar que a dona Alzira tem. Bom, a Bianca começou a chorar. Disse que ele era machista, que estava se deixando manipular pela mãe dele, que isso era um tipo de abuso emocional. Tem base. E falou mais um tanto de coisa de quem se vitimiza e sabe fazer isso muito bem. Gente, o Renato falou que ele ficou sem chão, porque ele sabia que a mãe dele nunca foi desrespeitosa com a Bianca, muito pelo contrário. O Renato falou que a mãe dele é desse tipo de pessoa que é extremamente gentil e respeitosa com qualquer outra pessoa, sabe? Ele falou que você nunca consegue saber de quem ela não gosta, porque ela simplesmente não demonstra isso.
Olha, eu já consigo imaginar a dona Alzira com os óculos escuros, chapéu na cabeça e zero expressão facial, bem classuda. Será que tem botox? Depois você me conta. Enfim, o Renato sabia que a Bianca estava recusando a olhar a realidade de frente. Mas ouvir aquilo tudo, olha, mexeu muito com ele, porque de algum jeito ela sempre conseguia inverter a situação e ele sair como errado, sabe? Sempre parecia que ele era um insensível, exagerado, enfim. Aí ele sempre pedia desculpas e acaba fazendo o que ela queria. Só que dessa vez, ele sabe muito bem que isso é só drama da Bianca. Primeiro, porque ele já conhece a esposa que tem e sabe como ela se comporta. Segundo, porque a planilha da mãe estava muito óbvia. Uma criança de 5 anos conseguiria entender aquela planilha. Ou seja, ele concorda com a mãe, mas se sente culpado de dizer isso em voz alta. Porque no fundo, ele ama a Bianca, gente. Só que ele também sabe que do jeito que tá, não dá pra continuar. O que ele pôde fazer, o que ele pôde cortar, ele cortou. E das coisas da Bianca, ela só deixou cortar o plano de assinatura de vinho. Ai, gente, eu acho que a Bianca não entendeu a parte do casamento que fala na riqueza e na pobreza. Eu acho que ela só escutou a parte da riqueza, tá? Ela tampou o ouvido na outra parte. O que vocês acham? Será que ele tá sendo manipulador também, por querer impor um estilo de vida mais simples? Ou será que a Bianca é quem tá se recusando a crescer e encarar que as coisas mudaram? Até que ponto é egoísmo manter um padrão que já não cabe mais e até onde vai o papel do amor em tentar salvar alguém de si mesmo? Olha, eu acho muito complicada essa situação. Acho que Bianquinha vai ter que cair na real, vai ter que passar por algum perrengue pra entender a real situação dela. É exatamente isso que o Renato tá tentando evitar, né? De passar por perrengue e passar por alguma situação que faça ela abrir os olhos. Mas eu acredito que vai ser somente essa a solução. Me conta aqui, você acha que ele tá certo de querer seguir os conselhos da mãe? Ou foi longe demais quando jogou tudo isso na cara da esposa, hein? Difícil. Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.